Oi! Este vídeo é a respeito do segundo conto da coletânea Contos de Assombro, aqui participante no nosso Mês do Terror 2021. Bom pessoal, antes de começar, vale o aviso mais uma vez para quem não viu o cronograma aqui das histórias no Mês do Terror. A primeira história presente aqui no livro eu já li meses atrás numa outra coletânea, que foi Clássicos do Conto Russo, portanto eu não vou usar. A história em si é O Cão ou O Cachorro, depende de qual tradução que você está se valendo. Portanto, eu vou deixar aqui em cima o link dos meus comentários lá quando eu li aqui neste livro a primeira história aqui de Contos de Assombro. Portanto, vamos sim agora à segunda história. Em 1551, via-se com frequência pelas ruas de Berlim um homem de aparência refinada e distinta, principalmente ao entardecer e à noite. Ele vestia um bonito gibão guarnecido com zibelina, calças bufantes, sapatos abertos. Sobre a cabeça, um barrete forrado de veludo e ornamentado com uma pluma vermelha. Seus modos eram agradáveis e galantes, muito polido. Ele saudava a todos, mas principalmente as mulheres e moças tinham o costume de se dirigir com palavras elogiosas e graciosas. Assim começa Notícia de um Homem Desconhecido, ou O Diabo em Berlim, escrito por E.T.A. Hoffmann. Pois é, que conta a história desse cidadão aqui, esse estrangeiro em terras berlinienses, que tem um certo comportamento meio esquisito. Apesar de todo refinado, muito bem educado para com as mulheres, com os homens também, né? É um bom trato com todas as pessoas. Mas ele tinha um certo problema na perna, é um pouquinho coxo, né? Usava até uma certa bengala para poder se locomover. E em determinados momentos, algumas pessoas, né? Claro, né? Percebendo que um homem refinado, educado, ajudavam, né? Já que ele tinha esse problema na perna, ajudavam ele a andar um pouco pela rua, mas imediatamente quando alguém meio que segurava o seu braço, servindo de apoio, né, ele dava um saltito enorme para frente. Aliás, de uma maneira bem esquisita. Caramba, o cara não é meio aleijado? Como é que ele fica todo serelepe depois que é ajudado? Sim, esse comportamento meio estranho era estranho. Todo mundo fala, que negócio mais esquisito. Mas tudo bem, né? Ele vinha com uma boa desculpa, ele falava, não, é que lá nas minhas terras, né, eu era um certo bailarino, então quando, né, tem a oportunidade de ter uma certa segurança, eu me lanço ao ar e pulo metros à frente. Tá bom, né? Fazer o quê? Mas esse mesmo cidadão estrangeiro, às vezes, à noite, tinha uns ataques de meio loucura, digamos assim, né, que com gritos, saía pelas ruas, e as pessoas também ficavam meio que apavoradas, mas ele também se explicava, não gente, é que eu tenho algumas coisas assim na cabeça, perco o prumo às vezes, e o pessoal, tudo bem, vai. Mas ele também tinha seus modos esquisitos, gostava de frequentar velórios para aqui, para lá, com toda a pompa, né, aquela seriedade, aquele respeito, né, tudo bem. Mas também era muito visto em festas de casamento. Ou seja, na verdade é aquele cidadão estrangeiro, aparentemente ok, mas também muito do esquisitão. Mas eu paro de contar qualquer outra coisa, porque senão eu estrago a experiência de quem ainda pretende ler esse conto muito curioso e assombroso. Minha avaliação do texto. Pois é, uma história muito da curtinha aqui, que a gente começa então a ler esta coletânea de contos de assombro. A gente pode chamar essa história realmente de assombrosa? Sim, em alguns momentos com certeza, porque ela tem uma pegada esquisita. Na verdade, a gente consegue perceber que a batida aqui do autor, o Hoffmann, ele pega como quase exagerando um pouco a fantasia. Na verdade, ele fica enfatizando que que esse conto não se deve talvez levar a sério, porque, na verdade, para você se sentir apavorado, assombrado numa história de horror, terror, você realmente tem que levar a história a sério. Você não pode considerar que é uma pilhéria. Uma coisa diferente do que acontece, por exemplo, naquele horror que a gente vê nos filmes, né? Que são aqueles, mais ou menos, aquelas narrativas, né, que a gente chamava antigamente de terrir, né, que era o terror misturado com o rir. Ou seja, havia uma graça junto com o terror que era meio que um contraste, porque se você precisa da adrenalina ali para poder
ficar tenso na cadeira do cinema, como é que você, no segundo depois, você já está rindo? Uma coisa que às vezes não combina, mas é um gênero muito forte, na verdade. Então quando um autor, pelo menos os mais antigos, queriam manter essa coisa mais sombria, eles nunca apelavam para algo que fugisse um pouco da realidade, ou seja, toda, claro, as histórias sobrenaturais, ela tem um contexto que, claro, foge ao que a gente compreende como o real, como o possível, mas eles nunca tendiam, os autores, a exagerar demais para a gente meio que, opa, isso aqui a gente está fugindo da realidade, e você podia perder então o seu assombro por causa disso. Mas nessa história aqui do Hoffmann, ele meio que faz isso, que nem no momento onde o cidadão ali, o estrangeiro, ele dá o saltito para frente. Tá, pode soar como, claro, uma coisa sobrenatural? Não, na verdade estou com uma coisa meio esquisito. Já começa a tirar a gente um pouco da realidade, daquela verossimilhança interna do texto. Claro, no outro momento onde ele à noite fica dando gritos pelas ruas, é uma coisa que mais tem a ver com histórias mais assombrosas. E depois, aquela característica dele de visitar velórios, mas ao mesmo tempo vir às festas de casamento, você pensa, é apenas um sujeito realmente muito do excêntrico. E realmente ele é vendido assim no começo da narrativa. Mas depois é que a coisa complica, pois um desses casais que ele viu o casamento acabam ficando grávidos depois de um certo tempo. E ele vai visitar então a futura mamãe e dá de cara com uma babá, babá não, uma parteira, muito da conhecida. Aquelas parteiras que já vão acompanhando a moça mulher, né, casada, já gestante durante um bom tempo antes do parto em si. E ela, essa parteira, que até tem um nome aqui, a Bárbara alguma coisa, ela reconhece então esse estrangeiro de longa data e meio que ela faz uma comemoração, digamos assim. Ela praticamente vai ao chão, né, se ajoelhando diante dele. Oh meu Deus, faz tempo que a gente não se via. Foi uma situação meio esquisita, né? A família ali, né, da gestante, que diabo é isso? Uma senhora toda comportada, né, uma parteira respeitável, como é que ela faz um negócio desse, né? E depois, a coisa mais estranha que acontece então é que justamente o estrangeiro, o protagonista aqui da história, ele faz más recomendações ao casal ali, referente a essa parteira, para que eles não confiem nela. Uma situação muito esquisita. E claro, a mulher fica puta da vida, né? Fica reclamando, caramba, que isso? Você está falando mal de mim? Vocês vão se arrepender. Ela fala mais isso para o casal, não para o estrangeiro, na verdade, né? Que vamos lembrar, né? Ela se orgulhou, né? Ficou tão maravilhada de revê-lo depois de tanto tempo. Mas enfim, esse maldizer da parteira ao casal rendeu, claro, a coisa mais gritante, mais assombrosa que temos então aqui nesse conto, que realmente a gente pode aí considerar que é um texto de assombro, de terror, de horror, no caso de horror mesmo, porque é uma coisa horrorosa que nasce desta senhora grávida. Pois é, um bichinho super do esquisito que está longe de ser um bebezinho fofo. É um monstrengo, na verdade, o que nasce por ali. Bom, desse ponto em diante a história se encerra, tem o seu desdobramento final. Eu não vou exatamente especificar, porque eu acho interessante você perceber como as coisas terminam, finalizam aqui nesse conto do Hoffmann. E aí eu posso dizer para vocês que o texto começou a não me pegar mais, justamente quando ele apresentou a coisa mais forte, que era justamente a criança monstruosa nascida daquela mulher que estava grávida, daquela parteira respeitável, aquela coisa esquisita que aconteceu. Esse ponto de virada, na verdade, do texto, que cai ou o coloca literalmente no campo do horror, foi o melhor momento, mas também dali se encerrou, porque em seguida meio que acontece apenas uma caça às bruxas. Vocês vão entender quando lerem o texto. E ao final, algo muito eu ia dizer estranho, mas numa história de horror, o estranho é ok, mas é muito do frustrante talvez. A finalização do texto aqui do Hoffmann me pareceu muito forçada. Aliás, é uma coisa que você percebe muitas vezes em histórias antigas de horror, de terror, suspense. É exatamente isso. Os finais dos contos, geralmente, eles não têm o mesmo impacto que você obteve no decorrer da história. Muitas histórias têm vários pontos de virada. Essa aqui só tem um, na verdade, que é exatamente quando nasce aquela criança monstruosa. E depois, principalmente nos finais que eu estou falando aqui,
Realmente, a finalização tende a ser um pouquinho preguiçosa, meio frustrante, porque você pensa tudo vai ser num gradient crescente, cada vez mais intenso, e no final, às vezes, não é isso, é algo completamente do esquisito. No caso aqui, é revelado uma certa traição, tanto com essa parteira, que se mostrou maléfica, como também esse estrangeiro, do mesmo modo. Eu não quero dizer exatamente como o conto termina, porque eu acho interessante, de novo, que vocês leiam. Afinal de contas, a proposta aqui do mês do terror é também fazer com que vocês vão atrás dos textos. Aliás, se você quiser adquirir esse livro aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link através da Amazon para você fazer a compra e naquelas, né? Se você utiliza o link na hora de efetuar a compra, a Amazon acaba mandando a comissão de vendedor aqui para o nosso canal. Enfim, uma história muito da esquisita, que realmente para mim perdeu impacto, justamente quando ela estava no seu ápice, ou no seu começo talvez. Depois se revelou que era apenas o ápice ali. A história termina de uma maneira super da esquisita. É um texto que poderia continuar um pouquinho mais se o autor quisesse desenvolver, mas ele quis terminar de uma maneira mais fantasiosa ainda, que, como eu disse, às vezes o excesso de fantasia faz com que a gente se desconecte da história em si. É o que acontece por aqui, quando aparece uma grande revelação, que eu não vou dizer aqui de propósito para vocês lerem esse texto. Só que, no fundo, a sensação que eu tive é quem traiu quem? É essa parteira, essa mulher já conhecida, ou é esse estrangeiro que traiu? Quem traiu? Foi o estrangeiro que traiu a parteira ou foi a parteira que traiu o estrangeiro? A coisa não está muito bem colocada exatamente no seu final. Sim, é revelado de fato quem é essas duas figuras ao final da narrativa, mas isso não basta. Aliás, eu acho que a aposta exatamente do E.T.A. Hoffman foi exatamente isso. Ele esclarecer quem eram os dois. E ele achou que é exatamente nesse ponto, nesse desvendamento de mistério, que as pessoas, os leitores, iriam se empolgar e falar: caramba, que texto sensacional. Mas justamente o fato de eu descobrir quem é esses dois personagens, não me bateu, não me emocionou. A aparição lá daquele monstrinho parido, ok, também tem uma justificativa para ele quando você lê o texto, mas aquilo foi bom. Depois, a revelação da identidade daquelas duas figuras principais aqui no texto, realmente não me bateu, não funcionou para mim. E eu achei o texto, mais ou menos. Não é um bom conto de abertura, quer dizer, não é um conto de abertura, né? Lembrando de novo, esse aqui é o segundo texto do livro. Enfim, é uma coisa assim, mais ou menos, digamos assim. E portanto, para... Eu não consegui decorar o título do conto, deixa eu dar uma sapiada aqui rapidamente, que é notícia de um homem conhecido, ou o diabo em Berlim, que belo spoiler, né? Eu atribuo apenas de 5, 3,5 asteriscos. Mais ou menos. Bom, daqui a 2 dias a gente vai para o próximo conto aqui desta publicação, continuando o mês do terror 2021. Já falo, é muito mais interessante o próximo texto.